Boa tarde. Boa tarde. São 17 horas, horário de agendade com a espiritualidade, para nós iniciarmos os estudos dessa tarde. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, existe alguém? Alguém está vindo à casa pela primeira vez? Seja bem-vinda. Se precisar de alguma explicação, depois na palestra pode procurar algum de nós, que nós estamos à disposição de vocês. Hoje, a nossa palestra é com o nosso irmão Alexandre Gomes, e o tema é fé. Nós vamos fazer uma leitura, preparo, depois vamos fazer uma prece, e depois o Alexandre vai iniciar a palestra. O preparo de hoje é do livro Fonte Viva, item 44. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, João 14, versículo 2. Sabia o Mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Podestuar, quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristalizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com seu gesto de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio dos seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Após essa linda leitura, aqueles que quiserem, fechem seus olhos para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, vós que dissestes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Por teu intermédio, Senhor, nós imploramos a vós para interceder junto a Deus Pai Todo-Poderoso por todos nós que aqui estamos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles seres que estão necessitando de ajuda, de carinho, de compreensão, de uma palavra de incentivo para continuarem lutando e ultrapassando todos os desafios que estão passando. Que vós irradie vossa luz sobre o nosso irmão Alexandre, para que ele possa
passar o fruto dos seus estudos para nós, que nós possamos compreender esses estudos, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, e praticar o bem e a caridade com muito amor no coração. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, muito boa tarde. Todo mundo me ouve bem? Ok, muito boa tarde. Mais uma vez agradecendo o convite. Está aqui na Casa Consagrada Dr. Bezerra de Menezes. Aqui a gente recorre tanto nos momentos de dificuldade, de doença. É sempre um prazer estar aqui com vocês nessa casa amorosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé. E nessa semana a gente celebrou, mais uma vez, a gente lembra do aniversário de Allan Kardec no dia 3 de outubro de 1804. Ou seja, são 220 anos que Kardec esteve aqui conosco, fez a codificação da doutrina espírita, e a gente vai, através dessas mensagens, tanto do Evangelho como as mensagens de Emmanuel, já que todo o trabalho de Chico é uma continuação do trabalho de Kardec, a gente vai perceber qual é o conceito de fé que a espiritualidade, através do Evangelho segundo o Espiritismo e dos livros de Emmanuel, o que é o conceito de fé. Porque vulgarmente, muitas vezes a gente percebe alguns irmãos falando assim: eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria esportiva. A loteria esportiva agora é coisa do passado. Eu tenho fé que eu vou ganhar na Bet. Eu tenho fé que eu vou apostar e vou ganhar um dinheiro. Eu tenho fé que eu vou ganhar um dinheiro e vou comprar um carro 0 quilômetro. São conceitos de fé, muitas vezes difundidos na população. Não cabe a nós julgar se é certo ou se é errado. Enfim, mas nós temos na doutrina espírita e nos livros de Emmanuel, a gente viu aqui no Fonte Viva, o que Emmanuel vai pautando aquele que tem fé, como sofre críticas, porque começa a colocar dentro de si qual é a obrigação de quem tem fé, de comportamento, de atitude, como é que essas coisas vão modificando a cada um de nós. E isso é um conceito muito diferente do que esse conceito mais popular. Então, para a gente iniciar, vamos pegar aqui o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Eu sempre gosto de trazer os textos, porque muitas vezes a gente passa rápido no texto e perde um pouquinho do conceito. Então, no capítulo 19 está escrito assim: a fé necessita de uma base. A fé necessita de uma base. E ele diz: a base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então a fé está ligada à crença, só que precisa passar pelo quê? Pela inteligência. Seguindo no texto, tá? Deixa eu ver se você vai apontar. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, a gente precisa compreender o que é fé, o que é o ensino dos Espíritos, o que o Emmanuel trouxe. É preciso compreender. E ele segue: a criatura, então, crê porque tem certeza. Isso está solidificado. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, estou chamando a atenção de vocês aqui para essa questão da compreensão e como isso é importante para a fé, como isso é importante como uma alavanca para a nossa vida, porque lá no final a gente vai mostrar uma imagem, uma historinha de alguém que teve muita fé, apesar de não ter um conhecimento se foi ou não foi uma pessoa religiosa, mas a fé no que ela fazia foi tão grande que ela revolucionou muita coisa do que a gente vive hoje. Eis porque não se dobra. Quem tem fé firme, ela não se dobra. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as espécies, todas as épocas da humanidade. Então, a fé, ela é firme.
Não importa se foram feitas novas descobertas, se a ciência avançou, a fé vai acompanhar, porque ela é inabalável, ela é uma crença firme, ela está baseada na inteligência. E aí, uma frase muito boa: a esse resultado conduz o espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, nesse texto está bem colocado: o espiritismo triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Muitas vezes o combate ao espiritismo não é feito como alguém de coração aberto querendo contrapor ideias. Tem oposição sistemática e interessada, é alguém interessado apenas em destruir um conceito que não tem base nenhuma. Então é muito importante que a nossa fé esteja firme. E aí vamos seguir para uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, a mensagem 40, que tem como título Fé. E aí a gente vai passar por ela. Emmanuel diz assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Então a gente viu naquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo que a fé precisa ser trabalhada pela inteligência. Ela vai se solidificar através de uma crença, mas precisa passar pela inteligência. E aqui o Emmanuel diz que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A gente não vai acordar do dia para a noite cheio de fé no nosso coração. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa construir isso dentro da gente. E a gente vai ver como o Emmanuel vai falar sobre isso. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então a gente está vendo aqui até uma plantinha, né? Ela nasceu nessa rachadura aqui do concreto. Deus deu tudo, deu a luz, deu a semente, deu a terra, mas o esforço dela de querer brotar aqui nesse pedacinho de terra foi um esforço da plantinha. E assim a gente tem que fazer. A nossa fé, por diversos caminhos, cada um vai encontrar o seu, tá? Precisa de esforço. Ela não vai nascer no nosso coração do dia para a noite. E seria muito bom se a gente pudesse pedir de Natal, o Natal vai chegar daqui a pouco, o que você quer de presente de Natal? Eu quero a fé. Aí alguém vai no shopping, né, compra lá, qualquer loja, e olha que ganhei fé. Aí abre a fé, entra dentro da gente, olha que bom. Mas olha o que a Emmanuel fala: a maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Então muita gente acredita assim: não, poxa, fulano tem uma fé danada, ele nasceu com essa fé maravilhosa, olha que coisa espetacular. Não, não foi assim. Pode até não ter sido num período de tempo muito longo, pode ser num período curto, mas foi um desenvolvimento, foi um pensamento, foi uma reflexão que levou ele a desenvolver a fé. Isso, contudo, é um equívoco. O Emmanuel está dizendo: acreditar que alguém recebe, ou que a fé seja um privilégio doado por Deus a alguém, é um equívoco de lamentáveis consequências. Então, se a gente acredita nisso, a gente vai sofrer consequências lamentáveis. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, vamos imaginar, quando aqui nessa casa espírita que só tinha um terreno, alguém planejou a obra, certo? Alguém chegou, olhou o terreno, as condições do terreno, planejou a obra, planejou o material de construção, fez a planta, elevou, né? A obra, ela não sai do acaso, a obra ela é planejada. Tem lá, primeiro o orientador, aquele que quer que a obra aconteça. O cara olha o terreno e fala assim: é o meu desejo que aqui se funde o centro espírita, né? O grupo espírita Bezerra de Menezes, eu quero que seja aqui. Então existe um orientador, alguém que tem a vontade e o desejo. Depois ele tem que chamar quem? Se ele não for o próprio engenheiro, ele tem que chamar um engenheiro. O engenheiro é que vai fazer o cálculo, vai fazer a planta, vai ver as condições do terreno, as condições para criar a fundação da casa. Então é preciso que exista a ciência da obra sendo conduzida. E depois que o engenheiro entrega toda a obra, toda a sua planta, todo o cálculo, tudo bem feito, vem quem? Os operários para elevar a casa e concretizar
aquela ideia que foi de um orientador, o que o engenheiro planejou e o que o operário construiu. Então o que Emmanuel fala para a gente é que nós, para construirmos a fé dentro de nós precisamos, primeiro, nós sermos orientador de nós mesmos. A gente precisa fazer o quê? Eu quero construir a fé dentro de mim. Eu quero desenvolver esse conhecimento, essa minha fortaleza. E eu preciso pensar como eu vou desenvolver a fé. Qual é o caminho que eu vou fazer? O que eu preciso desenvolver em mim? Quais são as crenças que eu preciso fortalecer? E depois, como operário, eu preciso botar a mão na massa e a cada dia tomar atitudes, tomar ações, pensamentos, para que a fé entre dentro de mim e comece a crescer. Mas o Emmanuel nos alerta: não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo. E aí já começa a ficar assim um pouco mais duro para nós que somos aqui do planeta Terra, né? Quem é que não tem ansiedade, né, hoje em dia? Todo mundo, em uma certa dose, tem um pouco de ansiedade. Parceria com enganos e ambições inferiores, né, torturam o campo íntimo. Então, nessa caminhada que a gente vai fazer de construir a fé, eu tenho que estar atento para que eu não comece a desviar a construção da fé, os conceitos. Vamos imaginar, o engenheiro, ele tem a engenharia na sua cabeça, ele se formou em engenharia, ele foi na faculdade, ele estudou o cálculo, ele estuda os materiais, ele tem a ciência para fazer. Nós também temos os ensinamentos, mas eu não posso começar a me desviar da doutrina espírita, de um livro fundamentado no ensino de Emmanuel ou de tantos outros espíritos tão capazes. Eu não posso começar a me desviar e ir para outro caminho. Eu não posso me aliar com ambições inferiores. Eu não posso dizer que eu vou desenvolver a fé para algo que não seja o meu fortalecimento. Eu não posso utilizar isso para querer angariar qualquer questão voltada a adquirir patrimônios terrestres sem condições, enfim. Porque o Emmanuel diz que esse tipo de situação age igual à maneira dos vermes e malfeitores a uma planta. A lição do Evangelho é semente viva, então ela precisa cair no solo fértil. O coração humano é receptível tanto quanto a terra. Então o Emmanuel está dizendo o seguinte: o coração de todos nós, é receptível à semente do Evangelho. Não tem um coração que não seja. O problema é quando eu começo a encher minha mente, o meu coração, de ansiedade, de parceria com enganos e ambições inferiores. Eu começo a fazer o quê? Como o Emmanuel fala, né? Ele vai falar depois, né? Sobre a questão das pragas. Você vai fazer uma plantinha. O que a gente tem que fazer? A gente tem que regar a semente. Se a gente vai plantar num gramado, a gente tem que cercar ali com umas estacas, para fazer o quê? Evitar que na hora que alguém vá cortar a grama, corte também aquela árvorezinha que a gente está plantando, por engano. Tem que afastar as pragas, né? A planta precisa desses cuidados, e o Emmanuel diz que o nosso coração também precisa, tá? E aí o Emmanuel começa a esclarecer um pouco a gente. Há muitos perigos sutis contra ela, perigos sutis, coisas que a gente às vezes não percebe e com o tempo vai levando a gente lá para um outro caminho, né? E aqui ele fala, né? Quais sejam os tóxicos dos maus livros. Bom, muitas vezes no nosso dia a dia a gente tem tantas atribulações e tantas tarefas, a gente às vezes não tem nem tempo de ler um bom livro. Se a gente já não tem tempo de ler um bom livro, a gente vai perder tempo lendo maus livros, livros que não trazem nenhum tipo de conhecimento. Eu falo da doutrina espírita, mas pode ser um livro de ciência, um livro de filosofia, um livro de história, qualquer livro que aprimore o nosso conhecimento e desenvolva a nossa capacidade intelectual. Opiniões ociosas. Infelizmente, com as redes sociais, o que mais cresceu foram as opiniões ociosas. Pessoas que muitas vezes começam a divulgar
conceitos, fundamentos criados na própria mente, na própria cabeça. Não tem nenhuma base sólida para aquilo. Então, isso ele chama de perigos sutis. Aí vai afastando a gente daquele conhecimento, vai afastando a gente do caminho do bem, vai afastando a gente da verdade do Evangelho. Discussões excitantes, vale a pena a gente ficar discutindo tantas vezes, isso tudo são perigos sutis e, acima de tudo, a gente está desperdiçando o nosso maior patrimônio, que é o tempo, com coisas que não estão construindo nada. E por último, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. A gente viu a questão da analogia que o Emmanuel faz com a plantinha, né? Se eu boto uma semente na terra e largo aquela plantinha lá para ir cuidar da outra plantinha, o que vai acontecer com aquela que naquele momento ainda está crescendo? Ela pode morrer, ela pode ser atacada pelas pragas, enquanto eu estou com aquela ali, no vez de eu cuidar daquela que é minha, eu vou cuidar de outra, né? Então, sem a gente fazer um autoexame, como a gente vai desenvolver a fé dentro de outra gente? Como a gente vai perceber quais são os pontos necessários que a gente precisa fortalecer? Emmanuel continua: ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é uma tarefa que compete a cada um. Então, assim, olha, vai lá no centro, na palestra lá do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e traz a fé para mim, que vai lá, você aprende lá, desenvolve a fé e passa para mim depois. Não dá para fazer isso, né? O Emmanuel está mostrando aqui, ó, ninguém pode em sã consciência transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. É uma tarefa que compete a cada um. É a gente que tem que construir, é a gente que tem que desenvolver, é a gente que tem que ler, estudar, pensar. Mas a gente não pode também, quando a gente está fazendo esse autoexame, que muitas vezes nós somos os maiores críticos de nós mesmos, né? E a gente fala assim, puxa vida, eu fiz de novo esse erro, caramba, de novo, estou fazendo a mesma besteira, de novo, errando, de novo. A gente não pode ser tão crítico assim. Isso é muito importante para que a gente possa refletir sobre o que a gente está fazendo, mas nunca pode ser um motivo de desanimar. E aí, quando a gente olha nessa mensagem, que também está no livro Vinha de Luz, é a mensagem 45, chamada Necessidade Essencial. O início da mensagem, o Emmanuel pega esse trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 32, e ele fala assim, falou para Pedro: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então vocês imaginem, Jesus fala para Pedro que rogou a Deus para que a fé de Pedro não desfaleça. Pedro vivia com Jesus para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, né? Tinha um convívio extremamente próximo ao Cristo, e mesmo assim Jesus se preocupou com a fé dele. Então, bem, assim, parece uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado. E aí vamos ler aqui o texto. Aqui nesse pedacinho da mensagem diz assim: justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que não lhe faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Então Jesus sabia que Pedro, como espírito encarnado, tinha um monte de necessidade material, mas Jesus falou: não, eu não estou preocupado com as tuas necessidades materiais. Ele estava preocupado com a fé de Pedro. É claro que as necessidades materiais fazem parte do nosso dia a dia, a gente não pode largar para lá a nossa saúde, a nossa alimentação, o nosso trabalho, o nosso vestuário, tudo isso faz parte. Mas a fé é um nível acima, ou vários níveis acima. Então, Jesus, nessa mensagem, vem dizer o seguinte: isso é uma necessidade, Emmanuel coloca, é uma necessidade essencial. A gente não pode largar isso, tá? E aí vem assim: testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Então Jesus sabe que nós somos espíritos ainda em evolução, nós estamos numa caminhada,
Ninguém nasceu pronto, ninguém vai abrir uma caixa no Natal, vai vir a fé. É uma construção. E ele sabe que é difícil, né? Jesus sabia disso. E ele fala, ó, reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la e adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar o desenvolvimento. Então Jesus sabia que nós ainda balançamos muito. Foi a mensagem que foi livro aqui no Fonte Viva. A pessoa deseja construir a fé, começa a agir de acordo com o Evangelho, começam a vir o quê? As pedras, os julgamentos. Quantos exemplos de virtude o Emmanuel deu na mensagem que o nosso irmão leu, que são alvos de crítica. Então Jesus sabia que a nossa fé balança. Mas, olha o que ele fala no final, né? Então o Emmanuel está dizendo assim, Jesus sabia que Pedro, que era aquele apóstolo mais próximo dele, a quem ele confiaria a missão, né, de seguir, ia balançar sua fé, e balançou mesmo, né? Balançou mesmo. Jesus pediu a Deus que fortalecesse a fé de Pedro. Jesus sabia que a fé é uma conquista difícil e que muitas vezes situações do dia a dia podem nos trazer dificuldade. Mas ele fala, ó, convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. E aí, eu falei lá atrás daquela questão do compreender, né? Que o Evangelho segundo o Espírito fala que é necessário compreender. E aqui ele fala, ó, a fé viva na vitória final do Espírito Eterno. A doutrina espírita nos fala que nós somos espíritos encarnados, que vai chegar um momento, a gente vai desencarnar, vai largar esse corpo, vai para a parte espiritual. Chegando na parte espiritual, nós vamos nos preparar para novas encarnações, seja de volta aqui no planeta Terra, seja em outro orbe. Foi a mensagem o início da mensagem, né? Que Jesus dizia que ia nos preparar lugar, né? Então pode ser que a gente vá para outro orbe. Bom, não sei, cada um é que vai ter a sua condição de perceber qual é o melhor caminho a seguir para a nossa evolução. Então, nós da doutrina espírita, a gente sabe que o Espírito é eterno, e a fé viva é o óleo, é o combustível que vai nos mover à frente. É essa fé que vai fazer a gente avançar. Então, e aí o Emmanuel vai falar algumas coisas para a gente em outra mensagem que está no livro O Espírito da Verdade, a mensagem 29, e ele fala assim, se tens fé. Então, o Emmanuel, nas mensagens, ele diz para a gente que é necessário que a gente faça o quê? Que a gente construa a fé. O nosso coração é um campo próprio para que a semente do Evangelho caia no nosso coração, que essa plantinha cresça. A gente tem que cuidar, a gente tem que se afastar das más influências, de maus hábitos, né? Ele vai dizendo o que a gente tem que fazer para que essa fé cresça. A gente viu na mensagem anterior que não é fácil, é uma batalha. E aí o Emmanuel começa a falar assim, se tens fé. E aí a gente pode pensar um pouquinho, né? Se tens fé. Aí ele fala, em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Lembra na primeira slide que diz que a fé é necessária a compreensão. Aqui, mais uma vez, ele está falando sobre o raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas a confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Assim, o Emmanuel, em muitas mensagens, ele fala para a gente a questão do serviço, de sermos úteis. As casas espíritas e outras entidades e filosofias religiosas também abrem portas nas suas igrejas ou nos seus templos com oportunidade de servir. Mas a gente só serve quando está dentro de uma casa religiosa. Não, a gente pode servir em todos os momentos da nossa vida.
a gente pode servir na nossa casa com os nossos familiares, a gente pode servir no nosso ambiente de trabalho, cooperando, seja com os nossos colegas, seja com o nosso imediato chefe, seja com aqueles que estão abaixo da gente. A gente tem obrigação de servir, né? O Emmanuel, ele coloca as palavras encaixadinhas para a gente não achar que, isso aqui dá para escapar, não. Obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Então, na mensagem anterior, ele falou assim, olha, muitas vezes a gente vai fraquejar, e foi o que eu falei no Fonte Viva, a gente vai fraquejar pela fofoca, pela maledicência, né? É normal que a gente faça isso, mas no momento que a fé estiver forte, a gente não vai permitir mais que isso aconteça. A fé é a força que vai mover a gente para a gente, é o combustível do Espírito Eterno. E dá seguindo a mensagem, transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Então, aqui Emmanuel está falando sobre a fé, e aí começa a questão da fé em Deus. Quantas vezes a gente escuta assim, o mundo acabou, realmente o mundo está acabado, o homem destruiu tudo. Realmente a gente tem se esforçado bastante para destruir, né? É queimada, é guerra, é briga por qualquer coisa, né? A gente está vendo que, de novo, os países lá do Oriente Médio estão em confronto. Mas, olha o que o Emmanuel disse, assim, para trazer um pouco de paz ao nosso coração. Mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Então, como o pessoal diz, Jesus está no comando, né? E Jesus, né, é aquele Espírito que a gente conheceu que mais perto de Deus esteve. Então, já teve, a humanidade já fez 2 guerras mundiais e mesmo assim, né, os solos foram adubados, a vida floresceu, e quanto a gente já avançou. E o Emmanuel fala, se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porque identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Então o que ele está dizendo? Se a gente tem fé, a gente vai entender que todo esse esforço que a gente faz para melhorar e essas críticas que vieram do Fonte Viva não passam de quê? Miséria extrema do espírito. Alguém que ainda está longe de entender qual é a mensagem do Cristo. A gente tem que lembrar, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, né? E ele se submeteu àquilo tudo sem ter feito nada de errado. Então, por que a gente se magoa, claro, nós não estamos... Quando acontece alguma crítica, poxa, eu estava fazendo algo tão bom para aquela pessoa falou isso de mim, vamos entender. Muito provavelmente aquele irmão está num momento infeliz, de dificuldade, de tristeza, né? Então, é bom a gente deixar para lá, porque o nosso comportamento reto vai educar a boca que injuria e a mão que apedreja. A gente não precisa, né? Para tudo tem seu tempo, todos vão despertar um dia. E aí ele continua, se tens fé, ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento e nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Então, muitas vezes, o que ele fala, os mais próximos a gente não entende, poxa, vai de novo para o centro, vai de novo fazer palestra, vai de novo fazer sopa, vai de novo montar, vai de novo. Pode ser que eles não entendam agora, mas um dia eles vão perceber. É que a gente viu no slide anterior,
o nosso exemplo vai arrastar, vai convencer que a gente está tentando fazer o bem, né? E a gente tem que entender o seguinte, aqui Emmanuel coloca um alerta para a gente sobre a questão do servir, né? A oração sem as boas obras não vai dar a gente direitos e privilégios, porque a justiça de Deus não tem privilégio, não tem direitos que não foram conquistados com suor, pelo serviço. Seguindo, se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Então, ele está dizendo, o esforço diário do próprio burilamento. Então, aqui ele está finalizando essa mensagem. A gente precisa nos esforçar dia a dia. E aqui ele está falando, pequeninas e difíceis vitórias sobre a nossa natureza inferior. É o esforço que a gente tem que fazer, porque se a gente se melhora, a gente acaba melhorando o entorno de nós. Então a gente falou muito dos livros e a gente vai ver agora alguns exemplos, né? Então, alguns exemplos que estão na Bíblia, né, no Evangelho. E aí para a gente pensar, o caso da mulher hemorroíça. Por que tantos tocaram em Jesus, mas somente essa mulher foi beneficiada? Quem lembra dessa passagem, ou quem viu a série The Chosen, outro filme, mostra que Jesus tinha sido chamado a ir à casa de Jairo, porque a filha de Jairo tinha morrido, e Jairo foi lá e pediu a Jesus socorro para a filha dele. Jairo não sabia que a filha tinha sido dada como morta, mas que estava muito doente, e Jairo foi buscar Jesus. Jesus se encaminhava para a casa de Jairo, uma multidão cercava Jesus, muitos tocaram em Jesus ali naquela hora, muita gente tocou em Jesus. Mas por que só a mulher hemorroíça conseguiu alguma coisa? Por que será? Por que será? E aí, vamos pensar na situação daquela mulher. Ela tenta se aproximar de Jesus, mas tem uma multidão cercando Jesus. Então, segundo alguns relatos, ela foi a realeza de Jesus foi contada a ela. Ela não seguia Jesus, ela não era uma seguidora de Jesus. Foi contada a ela das obras de Jesus e ela pensou, essa é a minha chance, porque ela vinha doente há muitos e muitos anos. Ela já tinha passado por vários e vários médicos e ninguém tinha curado ela. E ela acha o seguinte, eu tenho que tocar esse homem. Mas como é que eu vou chegar perto dele se tem uma multidão cercando? E outra coisa, todos conheciam aquela mulher, sabiam daquela doença dela e ela era considerada impura. Em quem ela encostasse também ficava impuro pelas leis e regras daquela sociedade. Então, se ela surgisse ali no meio da multidão, rapidamente ia ser identificada e todo mundo ia fazer uma gritaria, porque ela não podia encostar em ninguém. Mas alguém falou para ela, olha, Jesus já curou a tanto, Jesus é o Messias, e ela acredita que se ela tocasse em Jesus, ela ia ficar boa. Então, para a gente ter uma ideia, essa fé, ela desenvolveu em algum momento da sua vida. Aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento, ela percebeu naquele momento que se ela reconhece em Jesus o Messias e se aproxima dele para tocar, né? Então nessa imagem aqui, ela foi tão cuidadosa que ela toca nas vestes de Jesus, ela não toca nele, porque ela tinha medo que aquela multidão, ao ver ela tocando Jesus, olha, ela transformou o Messias em alguém impuro, porque ela estava impura. Imagina, ela ficou com medo, ela podia ser agredida, né?
Imagina. E ela vai, ela se joga e toca em Jesus, né? E ela é curada instantaneamente. E aí Jesus fala assim: alguém me tocou. Jesus percebe o seguinte: alguém teve a capacidade de extrair dele, ele fala assim, uma virtude saiu de mim. Ele percebeu um toque diferente. Alguém tocou Jesus de maneira diferente. E aí Jesus fala assim: quem foi que me tocou? E ela morre de medo, né? Imagina, a multidão, né? Mas pra gente, aí a gente pensa, o que a fé não pode proporcionar? Todos aqueles ali seguiam Jesus, estavam ali, não, é o Messias e tal, mas só, né? Falando, alguém, como a gente viu, parou, pensou, raciocinou e trouxe para o seu coração a fé, e foi capaz de, ao tocar as suas vestes, ficar curada. E Jesus fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Jesus não fala assim: não fui eu que te curei, não, a tua fé te salvou. Então foi Jesus que falou que foi a fé dela que salvou. Então Jesus reconheceu nela alguém que realmente teve fé o suficiente para, ao encostar em suas vestes, extrair dele a energia necessária para a cura dela. Ela ficou curada imediatamente. Vamos a mais um exemplo. Como eu falei, Jesus estava aí na casa do Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo não era um apóstolo. Segundo algumas literaturas, o Jairo tinha acesso a tudo que os judeus escreviam, e vários judeus seguiam Jesus e escreviam o que eles estavam vendo. Afinal, tinham, como Nicodemos, gostava de Jesus, outros judeus, muito provavelmente aqueles que seguiam a Nicodemos, também anotavam os ensinamentos de Jesus, e Jairo era o cara que guardava. Provavelmente ele também ficou sabendo das questões de Jesus e ficou impressionado. Por quê? Como é que a filha está doente, passando mal, ele corre para Jesus? Se ele era judeu, não era apóstolo, por que ele foi correr para Jesus? Alguém já tinha falado para ele, de alguma maneira ele ficou sabendo, né? Então ele era o chefe da sinagoga, a filha dele estava nas últimas, né? E aí ele sabia de Jesus por narrativas, né? A informação foi dada para ele. E aí o primeiro exemplo de fé. Vocês imaginam, a filha está muito doente no leito da cama, ele sai de casa, a filha vai morrer. Ele sai atrás de quem? Atrás de Jesus. Por quê? Porque ele acha que Jesus vai curar. Ele tem fé no Jesus, né? Ele chega e fala assim, fala para Jesus: Senhor, a minha filha está morta. E Jesus fala para ele, né? Não temas, apenas crê. E aí o que ele faz? Deixa que Jesus conduza a situação. Então naquele momento, quando Jesus chega na casa, está lá aquelas mulheres chorando, aquela música fúnebre, Jesus pede para parar. Parou porque não tem nada. Até falam: poxa, é um absurdo, está desrespeitando a lei, porque a lei diz que quando alguém morre tem que ter o choro, tem que ter a música. Mas aí Jesus fala: ela não está morta, ela só está dormindo. E Jesus vai lá e ordena que a filha de Jairo levante. E a filha de Jairo levanta, né? Então esse é um exemplo de alguém que teve muita fé em Jesus, porque ele não vacilou. Quando ele soube da doença da filha e da possibilidade da filha morrer, a quem ele recorreu? A Jesus. E a gente, no momento de dificuldade, a gente recorre a quem? A Jesus. E muitas vezes a gente tem que deixar que ele faça o quê? Ele conduz a situação. Muitas vezes a dificuldade está tão grande, está tão pesado. Vamos tentar, né? Jesus, está difícil para mim, não estou conseguindo, me ajuda aqui, me conduza nesse caminho, né? Mais um exemplozinho, esse talvez para mim, um dos mais e mais fortes, né? Jesus, né, recebe lá na casa o centurião, né? O centurião está com, alguns dizem que era o filho, outros dizem que era um servo muito doente em sua casa. O centurião
Não era um apóstolo nem um judeu, o centurião era romano. O centurião era romano, ele tinha que conduzir aquelas tropas, ele tinha a missão de manter o quê? Todo mundo quieto ali, a cobrança do imposto, o negócio dele era manter a ordem ali do negócio. Mas, assim como o que aconteceu com Jairo, quando teve a dificuldade, quem o centurião foi procurar? Jesus, né? Então o centurião também, ele podia até seguir Jesus ali, vendo os movimentos e tal, afinal de contas ele tinha que tomar conta daquela região, não podia ter confusão, não podia ter briga, não podia ter balbúrdia. Provavelmente ele também teve notícia de Jesus e ele se convenceu de maneira tão firme que Jesus poderia fazer, porque ele sabe de Jesus também por narrativas ou presenciando alguns fatos. E aí Jesus fala assim, tá bom, eu vou na sua casa e vou curar seu filho. Ele fala assim, não, a minha casa não é digna de te receber. E ele fala assim, eu sou o comandante das tropas, eu mando que vá e os meus soldados vão, eu mando que venha e meus soldados vêm. Se o Senhor mandar que se cure meu filho, o meu filho vai ser curado. E Jesus fala que não, em Israel ele não tinha visto nenhum exemplo de fé tão grande como daquele homem. Então assim, provavelmente o centurião não descobriu assim, meu filho está doente, vou lá, tem um camarada lá, um tal de Jesus lá, que o pessoal diz que cura, vou lá tentar falar com ele para ver se ele resolve. Não. Esse exemplo que ele fala, ele diz assim, se o Senhor mandar que meu filho seja curado, ele vai ser curado. Isso é uma prova de fé enorme. Então, de alguma maneira, esse homem maturou toda aquela realeza de Jesus, as suas atitudes, os seus fatos, a sua grandeza. Então, ele foi capaz de reconhecer em Jesus o Messias. Então, a fé, ela precisa ser construída a partir do quê? Do Evangelho de Jesus. Então, esses exemplos de fé servem para a gente entender, né, que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita são algo de muito valioso para nós. São mensagens que nos conduzem, que nos dão orientação. A gente viu, né, o Emmanuel dizendo, a fé não acontece do dia para a noite, a gente não compra no shopping, ela não nasce no nosso coração do nada. É um processo de construção. A gente vai vacilar, a gente vai cair, a gente vai ter dificuldade, mas a gente não pode fazer o quê? É desistir. A gente tem que seguir em frente, a gente tem que lutar, a gente tem que entender que é um processo que cabe a nós, né? Com a inteligência, com o raciocínio, sendo capaz de criar e avançar na nossa jornada. E aí, lá no capítulo 19, vamos ao item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, no Evangelho está escrito assim, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, o Evangelho está dizendo o seguinte, nós também, a gente tem, né, a fé em Deus, a fé em Jesus, mas a gente pode ter a fé também em nós, na nossa capacidade de melhorar, na nossa capacidade de construir, na nossa capacidade de ser melhor amanhã, de fazer algo de bom. Eu tenho capacidade de mudar o meu passado. O Chico dizia, né, a gente não pode mudar o passado, mas eu posso a partir de agora olhar o que eu fiz e fazer diferente para frente. É preciso que a gente tenha fé nesse ponto, né? E aí, dando sequência, ele diz assim, o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, ele pode chegar àquele fim que ele tanto queria, tendo a certeza que essa fertilidade faculta imensa força. A gente viu nos outros slides, né, o Emmanuel dizendo
que a fé é o combustível do Espírito eterno. É a fé que empurra para frente. Então, a gente pode usar a nossa fé para construir, né, questões da nossa vida. Afinal, nós, mais uma vez, nós estamos encarnados, nós temos missões, cada um tem a sua, né? A gente tem que sair da nossa encarnação agora da melhor maneira possível em relação àquilo que a gente trouxe, né? Nossa missão é evoluir moral e intelectualmente. Essa é a nossa missão, né? É para isso que nós encarnamos, né? E aí a gente viu alguns exemplos de fé que estão descritas no Evangelho, que todo mundo conhece, é só pegar a Bíblia, né? Os Evangelhos de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, tem lá essas passagens. Mas eu vou trazer para vocês um exemplo de alguém que mostra a questão dessa força, dessa coragem. A gente viu lá atrás, no primeiro slide, eu vou até pedir licença a vocês, eu vou voltar lá porque eu acho que é fundamental, só para a gente fazer o link com isso aqui, tá? Ó, vamos lá. Então, isso aqui está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, 37. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês agora, de alguém que não esteve no Evangelho, não sei se foi religioso, né, mas fez um trabalho magnífico. Até hoje, no dia de hoje, eu me usei desse trabalho dessa pessoa. Então, nessa foto que está colorida artificialmente, essa foto foi tirada em 1927 e essa foto é considerada a foto mais inteligente da humanidade. Então, muitas vezes a gente fala assim, teve um desastre aéreo, um desencarne em massa, teve uma situação que teve um incêndio, desencarnou em massa, a espiritualidade movimentou para que aqueles espíritos que estivessem ali fizessem aquele desencarne daquela maneira, porque estavam pagando um débito do passado. Isso é muito dito e até tem relatos de espíritos confiáveis falando sobre esse assunto. Mas nessa foto aqui nós temos 29 cientistas. 29. Desses 29, 17 foram prêmios Nobel. 17 foram prêmios Nobel. Então, no final do século XIX, a espiritualidade reuniu um grupo de espíritos, né, peso pesado para vir aqui à Terra para melhorar a nossa parte científica, né? Então, esse aqui, no centro da foto, é Albert Einstein, um dos mais famosos cientistas do nosso tempo. Aqui, puxando um pouco de brasa para minha sardinha, tem o meu colega de profissão chamado Niels Bohr, um dos maiores químicos que já existiu. Esse aqui, ao lado de Einstein, foi quem recepcionou esses cientistas aqui, chamado Lorentz, que também foi um físico muito premiado. Mas, entre todos os homens, tem uma mulher. Quem é que sabe quem é essa mulher aí? Madame Curie, né? Marie Curie. Marie Curie, ela conseguiu entrar nessa foto aí. Imagina, no início do século XX, uma mulher conseguir pousar numa foto com mais 28 cientistas homens. Não foi à toa, né? Não era uma qualquer, né? Então, quem se interessar pela história dela, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estudou hoje, olhando um exemplo já mais próximo da gente, Marie Curie, ela não era francesa, ela era polonesa. E ela se mudou para a França para fazer os seus estudos, e ela se casou com Pierre Curie, por isso seu nome é Marie Curie, né? Ela pegou o nome do casamento com Pierre Curie. No desenvolvimento de todo o seu trabalho, né,
Marie Curie e Pierre Curie, eles descobriram 2 elementos químicos chamados rádio e o polônio. Né? O rádio, da radioatividade do raio-x, que a gente usa até hoje. Né? Polônio é um elemento químico que foi batizado de polônio em homenagem a Marie Curie, que era polonesa. E ela tinha, Pierre Curie, eles eram muito ligados, eram um casal de uma afinidade muito grande, e ela perde Pierre Curie morre atropelado na França, mas mesmo assim, ela não para. Então, quem quiser, tem um filmezinho que é muito bacana, quem não gosta de química, não precisa prestar atenção na química, preste atenção na história dela, é um filme que se chama Radioactive, e essa atriz aqui, ela faz o papel da Marie Curie. Mas olha o que a Marie Curie falou. Olha, isso aqui podia estar no Evangelho. Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Foi dito por um cientista. Será que ela tinha fé? Quem for ver a história dela, o marido morre atropelado, ela segue em frente, ela ganha 2 prêmios Nobel, um de Química e um de Física. E mais, existem 4 casos na história da humanidade onde o pai ou a mãe foram prêmios Nobel e o filho ou a filha também foi prêmio Nobel. A filha de Marie Curie também foi prêmio Nobel. E quem for ver esse filme vai ver a história que na guerra ela fica muito chateada pela situação de muitos soldados que durante os combates têm fraturas e muitas vezes passavam por tormentos, porque como é que vai saber onde quebrou? Muitas vezes sofriam amputações. E ela fala o seguinte para o governo francês: eu quero dinheiro para que me deem máquinas de raio-x para que eu leve para a guerra e lá eu possa ajudar os soldados, para que eles não tenham mais que passar por esse sofrimento desnecessário. O governo francês fica relutando e no filme ela fala assim: se não me der o dinheiro, eu vou pegar os meus 2 prêmios, vou derreter e vou vender e vou pegar o dinheiro. Aí o político francês da época fala assim: Marie Curie, o prêmio Nobel é da França, não é seu. Ela fala assim: tá bom, quero ver quem vai me impedir. E o governo dá o dinheiro para ela e ela vai com a filha atuar na guerra para socorrer os soldados. Então, alguém que começou lá na Polônia, se mudou para a França, casou, fez todo o trabalho, morreu pela radioatividade, né? Ela ficou doente porque a radioatividade fora de controle é um perigo, né? Ela ataca o nosso corpo físico. Seus cadernos até hoje são proibidos de serem tocados, eles são radioativos até hoje. E ela dedicou a sua vida a uma causa. Né? Quem é que nunca tirou raio-x na vida? Né? Então foi alguém que teve muita fé. Então a fé foi o combustível dela. Porque ela podia ter falado assim: perdi meu marido, agora acabou tudo. Poxa vida, imagina uma mulher sozinha, sem o marido, no início do século passado, onde todos os cientistas ali eram homens. Ela seguiu em frente. Então, a gente teve os exemplos do Evangelho, mas a gente tem um exemplo aqui que para mim é muito forte, de alguém que foi uma pessoa que batalhou, e a gente viu aqui nesse slide, né? Olha só, olha o que o Evangelho diz: a fé humana ou divina. Um homem de gênio, homem pode ser mulher também, né? Que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode, e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Foi o que ela teve. Então, são exemplos que a gente pode trazer para a nossa vida. Convido quem quiser ver o filme, que vai vai ver essa história, que é bem bonita nela, mostrando que assim, ela teve que vencer tanto o desafio científico como o desafio da sociedade também, né? Uma pessoa que estava no meio da descoberta ali, perde o marido, né? Mas não desistiu, seguiu com a sua filha, criou a sua filha e seguiu em frente até o final, né? Bom, e para terminar, no livro Conduta Espírita, que é um livro fininho, André Luiz diz assim:
A fé significa um prêmio da experiência. É a experiência, é o acerto, eu erro, é acerto, eu erro. Eu acerto, eu erro, eu acerto, eu erro, eu acerto. E assim vai, né? Mais uma vez pegando o exemplo da Marie Curie. Não estava pronto para ela. Quem for pegar o filme lá, ela ficava minerando terra, com pá, escavadeira, né? Ela que fazia tudo, né? Então assim, é uma luta. O prêmio é a experiência, é fruto do esforço e da dedicação. Então, a nossa fé, a conquista da nossa fé, passa principalmente por nós, né? E por esses livros maravilhosos que a doutrina espírita nos traz, seja por Kardec, seja por Emmanuel, por Joana de Ângeles, tá bom? Muito obrigado. Espero que a gente saia daqui pensando um pouquinho de como a gente vai construir a nossa fé. Obrigado. Queremos agradecer ao Alexandre Gomes por esses ensinamentos, que nós possamos colocar em nossa mente. Nós somos guerreiros, nós somos vencedores, nós somos filhos de Deus, nós temos a fé dentro de nós e temos que acreditar. Vamos lutar, não podemos desistir nunca. Nós vamos passar agora para o passe. Queria pedir aos médicos para se colocarem no lugar, por favor. Aqueles que vão receber o passe, nós estamos numa reunião, numa casa espírita. Se concentrem e pensem naquilo que vieram buscar aqui. Obrigado. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Nós vamos fazer então a nossa prece final. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Espíritos mentores e benfeitores dessa casa, Espíritos de luz, nós agradecemos imensamente a vossa infinita misericórdia por tudo que tem nos acontecido, pela luz, pela paz, pela proteção, pelo amor que tem nos dedicado, pela ajuda que tem nos dado. Que vós continue irradiando sobre nós a sua luz, a sua paz, nos dê suas bênçãos e suas graças. Continue ajudando-nos, Senhor, a entendermos esses estudos e podemos fazer uma mudança em nossa vida cotidiana, aprendendo a amar como Jesus nos ensinou, aprendendo a doar um pouquinho de amor para os nossos semelhantes que estão precisando. Ajude-nos, Senhor, e abençoe. Expanda a nossa fé para que nós possamos acreditar que somos filhos de Deus e podemos fazer coisas maravilhosas. Que assim seja. Graças a Deus.